Meio-dia, 42 minutos. Minas Gerais foi o estado mais penalizado pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos, sofrendo perda de 1 bilhão e 200 milhões de reais em exportações em apenas um mês. Isso é o que aponta um novo estudo da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi de 50% e atingiu em cheio a indústria de aço e alumínio. Para a gente analisar ou entender melhor por que Minas Gerais é tão vulnerável e quais os riscos futuros, falamos agora com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Flávio Ataliba. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Olá. Obrigado por atender a 98 News. Boa tarde aos ouvintes da 98 News. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso para falar de um tema tão importante e que para nós mineiros se torna ainda mais importante quando percebemos que o estado foi o mais penalizado. O estudo é muito robusto, muito amplo, mas começo perguntando, no geral, por que a nossa indústria aqui de Minas Gerais é tão mais vulnerável a essas tarifas do que o restante do Brasil, como apontado no estudo de vocês. Isso, nós fizemos esse estudo considerando os valores disponíveis pelo Ministério do Comércio em setembro. Então, comparamos setembro de 2025 com setembro de 2024, e aí a comparação anual ela que faz sentido porque evita a sazonalidade. Bom, e essa comparação foi feita não só para os valores absolutos, ou seja, o valor monetário exportado, como também proporcionalmente. Proporcionalmente, os estados do Nordeste, ali dos 6 estados mais afetados, 4 estão na região Nordeste, e isso estou falando acima aí de 60% da pauta de exportação. Mas Minas Gerais tem uma característica interessante, porque em termos proporcionais o efeito foi elevado, mais de 50% da pauta foi afetada, mas por outro lado, Minas Gerais, juntamente com São Paulo, talvez sejam os dois estados brasileiros com maior volume monetário de exportação para os Estados Unidos. Então, um outro efeito que se observa em Minas Gerais é exatamente esse, é o impacto, como você muito bem já colocou, de mais de 1 bilhão de reais nas exportações. E aí, por que desse resultado? Então, se a gente olhar a pauta de exportação de Minas Gerais, e fizemos isso para todos os estados brasileiros, aí eu convido aqui o nosso ouvinte, pode acessar o blog do FGV Híbrido, o estudo está lá completo, é só baixar e identificar aí os produtos principais, mas se a gente fala nos dois principais produtos de Minas Gerais, que compõem a pauta, aí mais de 70%, é o café não torrado e o ferro fundido. Tá? Esses dois produtos juntos contemplam aí mais de 70% da pauta. Então, o impacto, o café, ele não foi isento em 2000, em 6 de agosto de 2025, e o ferro fundido, ele já tinha sido taxado antes, inicialmente tinha uma taxa de 10%, depois, meses antes do tarifaço de agosto, ele tinha sido taxado em 40%, que formou uma taxa aí de 50% no total. Estava previsto, eu sei se o ouvinte se recorda, no final de julho, ter um adicional de 50% em cima do que já tinha 50%, ou seja, ia ser 100% a tarifa, e esse 50% adicional foi revisto. Então, ficou 50%. Então, nós temos aí então, dois grandes produtos que são importantes para a pauta de Minas Gerais, que foram diretamente impactados. Aí eu falo novamente no café e falo também no ferro fundido e todos os componentes que fazem parte, inclusive, das ligas, né? O ferro nobre, que faz parte das ligas. Travou. Voltou. Tá nos ouvindo? Sim, Tá, é porque Pode. deu uma travadinha aqui. Você concluiu o teu raciocínio porque eu tenho uma outra questão para levantar. sim, Tá, vamos mas lá então. você quer que eu repita alguma Não, parte? não, não. Posso Nós repetir. conseguimos. Eu achei que você tinha alguma coisa para completar. Mas, Flávio, uma coisa que me chama a atenção do estudo é que até Pois produtos não. isentos de tarifa tiveram queda.
Como é que a gente consegue explicar isso? O que é? Um contágio do efeito tarifaço? Como é que a gente consegue explicar essa realidade? Essa é uma excelente pergunta, até mesmo a gente se questiona o que é que está acontecendo, né? E esse efeito contágio, que muito bem você coloca na discussão, é possível que está acontecendo, né? A gente fica preocupado que no momento que há uma sistematização de taxação de vários produtos, de alguma forma o importador pode ficar preocupado no sentido de será que aquele outro produto vai ser taxado também? E aí já passa a pensar em outros fornecedores. Então, isso é algo que realmente chama atenção. Agora, o entendimento exato dessa sua pergunta, e aí eu confesso que a gente precisa aprofundar produto a produto. Cada produto tem suas condições de demanda, seja as demandas locais, nos Estados Unidos, mas também temos os concorrentes dos produtos brasileiros de outros países. Então, o mercado funciona com oferta e demanda. Então, esses movimentos aí acabam dificultando muitas vezes o entendimento. Por exemplo, vamos dar o exemplo da carne, que mesmo a carne, ela foi taxada e teve ampliação das suas vendas para os Estados Unidos, porque no mercado americano houve uma retração dos produtores locais na oferta de carne. Inclusive, vocês estavam comentando aqui antes, eu estava acompanhando um importante debate que vocês estavam tendo, porque carne é utilizada muitas vezes e sempre, né, com grande importância nos sanduíches, nos hambúrgueres, etc. Então, houve uma retração do produtor americano, o preço subiu muito, então, mesmo sendo um produto que tenha aí sofrido tarifas, ele atendendo ao mercado doméstico americano e que compensa, mesmo assim, com o produto mais alto, o preço mais alto compensa a exportação, tá? Então, esse é um exemplo, mas diversos produtos precisam ser entendidos melhor o porquê desse movimento. Flávio, uma última pergunta, rapidamente, a gente está até correndo aqui com o tempo, mas esse relatório também fala em efeitos duradouros sobre a arrecadação do Estado e a indústria de base. Na prática, o que isso representa em meio a essa perda aí de 1 bilhão e 200 milhões, quando a gente fala de emprego e atividade econômica aqui de Minas no curto prazo? Na verdade, a redução de exportação de um determinado produto, como o café e as placas metálicas, você tem um efeito em cadeia, tá? Então, você tem um efeito induzido, que a gente chama para trás de todos aquelas atividades econômicas vinculadas a esses produtos. Então, a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de serviços, e isso dissemina pela economia e acaba, de alguma forma, repercutindo no ICMS, no ISS e nos diversos outros tributos na atividade econômica. É importante a gente observar os meses, o mês agora, o próximo mês, que as informações vão estar disponíveis no mês de outubro, para entender se esse movimento ele é permanente. Porque caso esse movimento, especialmente em Minas Gerais, se for permanente, ou seja, tivemos já um agosto não tão bom, agosto foi um mês que de alguma forma dificultou a análise, porque houve muita antecipação para fugir do tarifaço em agosto. Setembro, a fotografia já é mais clara, e mais clara ainda será a fotografia de outubro. Então, se esse efeito duradouro de perda de participação no mercado americano, isso de alguma forma tem um impacto econômico, sim. Uma das alternativas, que não é tão fácil, é você desviar o comércio, como se fala numa linguagem técnica, ou seja, Sim. você procurar novos parceiros comerciais. Maravilha. Flávio Ataliba, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, muito requisitado hoje, deu entrevista para tudo que é canto, então agradeço aqui por parar em Obrigado, à pleno horário do disposição. almoço para falar com a gente. Um abraço. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Meio-dia e 52 minutos agora.